E aí pessoal, bom, eu vou fazer um projeto Model Canvas a respeito de um filme, O Homem Sem Sombra, porque para mostrar para vocês que dá para fazer um projeto de qualquer objetivo, qual seja ele. Então vou dar um exemplo de como seria num filme chamado O Homem Sem Sombra, tudo bem? Para quem não assistiu esse filme, Homem Sem Sombra, ele é um laboratório militar, ultra secreto, né? Um grupo de brilhantes cientistas faz uma das mais importantes descobertas do século, né? Ou seja, eles têm que partir e chegar num objetivo, correto? A fórmula da invisibilidade. Então eu vou mostrar para vocês aí, pessoal, qual vai ser os requisitos para chegar a esse objetivo, o que vai ser preciso, qual vai ser o time necessário, qual vai ser o tempo de entrega desse objetivo, ou seja, desse projeto, tudo bem? Então vou mostrar para vocês agora um exemplo do projeto Model Canvas, tudo bem? Bom pessoal, dando continuidade aqui ao nosso projeto, o Homem Sem Sombra, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito sobre o que é o projeto Model Canvas. Ele é uma metodologia robusta de gerenciamento de projetos, sem o preenchimento de inúmeros documentos e sem burocracia. Tudo bem? Então, ou seja, ele é uma ferramenta bem simplificada, de fácil entendimento, que pode demonstrar a visibilidade de um projeto a se chegar no objetivo, passando por passo a passo. Tudo bem? Ou seja, qual é o produto, quais são os requerimentos, os benefícios, o time que vai fazer parte desse projeto, tá legal? Bem, vamos lá então mostrando agora como é que funciona o projeto, tá legal? Esse projeto Model Canvas. Como vocês podem ver, para se ter um projeto é preciso ter uma justificativa, o porquê que deve ter aquele projeto, aquele objetivo, tá legal? É por isso que tem o campo justificação, justificativos. Ou seja, é destruir inimigos, combater ameaças de guerra, a necessidade de um exército invisível, a vantagem frente aos inimigos em guerras declaradas, tá legal? Mas todo projeto tem que ter um objetivo, correto? E qual é o objetivo desse projeto? É tornar mamíferos invisíveis, em especial pessoas, criando armas de guerra não bélicas e eficientes. Tudo bem até aí? E quais são os benefícios? A maior segurança para o exército em combate, a redução de custos com armas bélicas, grande poder de espionagem, a antecipação das inimigas, que vai fortalecer esse projeto, tá legal? E qual é o produto? Todo projeto tem que ter um produto, ou seja, é a fórmula da invisibilidade. E quais são os requisitos para obter essa fórmula da invisibilidade? Os testes devem começar prioritariamente com animais, após avanços prosseguir para humanos. O produto deve funcionar em situações de combate. A invisibilidade deve funcionar como trunfo em forma de arma ultra secreta frente aos inimigos. Ou seja, para se chegar a um determinado objetivo, tem que seguir detalhadamente os seus requisitos, né? Ou seja, a gente está fazendo aqui o detalhe desses requisitos. E quais são as pessoas interessadas? Os stakeholders, né? Todo projeto tem uma pessoa interessada. O Departamento de Defesa, os cientistas, os voluntários, que são os soldados, e os veterinários. E qual é o time que faz parte desse projeto? Porque para um projeto para ser concluído, tem que ter um time de bastante utilidade, né? Um time bem profissional, né? Ou seja, são os cientistas com especialidades variadas em zoologistas, os microbiologistas e etc. Gerente de projeto, soldados e os imediatos, que fazem parte do filme, claro. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos dar continuidade, então? Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso projeto, logo abaixo dos restrições, tudo bem? São as restrições desse projeto, ou seja, a equipe do projeto, ela pode afetar o desempenho da equipe no projeto, não podem ser violadas, portanto, devem ser respeitadas e devidamente analisadas e tratadas, tá legal? Então a gente colocou aqui, de acordo com o filme, testes em animais podem ser ineficazes, o vazamento de informações sigilosas, não poder realizar experiências em membros da equipe,
todas as decisões devem ser consultadas junto ao comitê. Ou seja, então tem aí as restrições para que sejam feitos esse projeto. No campo de assumptions, aqui como vocês podem ver em azul, a gente tem aí as premissas, tudo bem? As premissas são o quê? São os fatores que devem ser considerados na hora de elaborar um plano de gerenciamento de projetos, tudo bem? Ou seja, o gerente tem que assumir como válida para fins de planejamento e que podem facilitar a elaboração de um projeto. Então, de acordo com o filme, a gente colocou deverá cumprir especificação do requisito técnico antes do desenvolvimento. E as Forças Armadas irão apoiar a criação dessa fórmula, que é a fórmula da invisibilidade. Tá legal? O grupo de entrega nada mais é que a descoberta da fórmula da invisibilidade, né? A reversão da invisibilidade em animais. O grupo de entrega nada mais é que a descoberta da fórmula da invisibilidade, a reversão da invisibilidade em animais, o início da experiência em seres humanos, ou seja, é um grupo de entregas detalhado sobre o projeto, tá legal? E os riscos desse projeto? São as invisibilidades irreversíveis, a mudança de comportamento, o risco de óbito, falhas em testes e deformações, ou seja, todo projeto se corre um risco. No caso do Homem Sem Sombra, a invisibilidade é um projeto em teste, né? O objetivo era tornar isso daí ativo em seres humanos, então corre sérios riscos aí para a saúde, né? Pode correr mortes, como no caso de um risco, tudo bem? E a linha do tempo, que é a timeline, como a gente vai definir a entrega desse projeto. Ou seja, vocês podem ver aí que tem o início das pesquisas, né? Os testes em animais, os testes em humanos e a produção em escala. Ou seja, para ter um projeto ativo é preciso ter um tempo, né, de planejamento, de qual vai ser por parte, né, o projeto. Então é preciso desse tempo para poder chegar ao objetivo. E os custos nada mais é do que o quanto vai custar todo esse projeto, né? Com os cientistas, a matéria-prima para se construir a fórmula da invisibilidade, né? O time, o gerente de projetos, soldados, né? Então tudo isso daí gera custo para quem está criando esse projeto. Então a gente estimou um custo de US$ 1 bilhão, tudo bem? Então pessoal, esse daqui nada mais é que um projeto Canvas, né? A respeito de um filme do Homem Sem Sombra, do qual o objetivo deles era construir uma fórmula da invisibilidade, né? E acabou acarretando alguns riscos aí. Quem puder assistir um filme, eu tenho certeza que vão gostar. É bastante explicativo e dá para entender basicamente do que a gente tratou aqui, de como criar esse projeto da invisibilidade, tudo bem? Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal.